A Comissão de Transparência e Governança Pública pode aprovar uma audiência para debater a padronização das páginas de transparência de órgãos públicos. A ideia é do senador João Capiberibe. Ele lembra a importância aí de uma padronização para o combate à corrupção. E vamos conversar agora ao vivo com o senador João Capiberibe. Senador João Capiberibe, muito bom dia. Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado, em especial os ouvintes de Macapá e de Santana, lá do meu espaço, do meu estado amazônico, acima da linha do Equador, aliás, no meio do mundo, né? Bom dia, Adriano. Bom dia, senador que é do PSB do estado do Amapá. Senador João Capiberibe, em relação aí aos sites dos órgãos públicos, essa falta de padronização acaba prejudicando aí o livre acesso do cidadão a informações importantes que ele precisa e tem o direito de saber. Como é que o senhor pretende aí discutir essa questão da padronização dos sites dos órgãos públicos? Olha, alguns sites, inclusive, são mal intencionados. Eles escondem de propósito, dificultam o acesso para evitar que o usuário encontre a informação desejada, né? Isso aí é um problema, é uma dificuldade que termina desanimando, não é, o cidadão, a cidadã, de buscar as informações, não é, que deveriam constar por força da Lei Complementar 131 de 2009 e por força da Lei da Transparência. Então, nós convidamos, não é, a Controladoria Geral a Controladoria Geral da União, o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público, o Governo do Distrito Federal, a Prefeitura de Goiânia, enfim. E o Gil Castelo Branco, que é da ONG Contas Abertas, que tem uma longa experiência, trabalha há muitos anos com acesso à informação dos gastos públicos, não é? Porque a Lei Complementar 131, ela torna obrigatória a exposição em tempo real de todas as despesas, de todas as receitas e despesas públicas detalhadas na internet. E a lei já é de 2009, ela deu prazo para todos os entes públicos se adequarem, ela levou 4 anos para vigorar na sua plenitude, mas ainda hoje nós temos dificuldade, dada a enorme diversidade dos portais de transparência, da maneira de você pesquisar e encontrar a informação desejada. Portanto, o que é que nós estamos pretendendo? Eu entrei com um projeto de lei para aprimorar, não é, a transparência, a disposição dessas informações na rede. Inclusive, nós estamos convidando, não é, um representante da Rede Mundial de Computadores para também nos ajudar na construção dessa possibilidade de padronização, de simplificação de acesso aos portais de transparência. Porque na hora que você começa a dar 1, 2, 3, 10 cliques para achar uma informação, às vezes o usuário cansa e termina desistindo. Então nós temos que facilitar, o desejo nosso é legislar para facilitar o acesso a esse tipo de informação que os entes públicos são obrigados a disponibilizar em tempo real, que, aliás, é outra questão que nós temos que discutir, que até hoje raros são os portais que disponibilizam essa informação em tempo real. Agora, senador, tem a questão também da informação ser colocada de uma forma clara. Por exemplo, se colocar o orçamento de um órgão público numa página na internet, o orçamento é uma peça muito complexa e vai ser difícil para o cidadão ficar ali tentando traduzir aquele monte de rubricas do orçamento. Então a ideia também, pelo que eu estou vendo também a intenção desse debate que o senhor quer promover, é que as informações sejam colocadas nesse site de uma forma que o cidadão possa ler e entender. Veja, hoje há um movimento forte, né, que aos poucos vai ganhando força em todo o Brasil. Nós tivemos, já em vários momentos da história, tivemos a ONG Contas Abertas, liderada por Gil Castelo Branco, e que se dedicou
a levantar informações e disponibilizar para o usuário. Isso antes da lei complementar 131. Depois da lei, essas informações passaram a ser obrigatórias a constar nos portais de transparência. E há movimentos no Brasil, né? Eu conheço um movimento que hoje vai se consolidando aos poucos, o Fiscaliza BR, são grupos de pessoas que pesquisam nos portais de transparência e disponibilizam nas páginas do Facebook, do Twitter, das redes sociais, as informações que encontraram. Então, é um movimento que aqui tem, mesmo em Brasília, nós temos o Fiscaliza DS, que nos coloca várias informações importantes, disponibiliza essas informações a cada momento. Nós temos em outros estados, em São Paulo, no Amapá, enfim. Essas páginas no Facebook ajudam o cidadão que deseja também ter intimidade com esse processo. E os portais, às vezes, escondem a informação ou dão a informação incompleta. Trocando em miúdo, o que é que nós queremos? Nós queremos saber, em todos os portais, o detalhe dos gastos. Por exemplo, nós queremos saber como é que o prefeito, a prefeitura, paga, quanto ela paga pela merenda escolar, pelo quilo do leite, pelo quilo do arroz, pelo quilo do açúcar, que ele utiliza na merenda escolar. Nós queremos o preço da unidade, o preço global, a descrição do produto, tal qual a lei obriga que seja exposta. Nós estamos conversando com o senador João Capiberibe, do PSB do estado do Amapá. Ele que está propondo esse debate na Comissão de Transparência e Governança Pública sobre a padronização de páginas de transparência de órgãos públicos. Senador João Capiberibe, queremos aproveitar aqui sua presença no Conexão Senado para que o senhor pudesse aí comentar o que está acontecendo agora na Câmara com a questão aí do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ontem a comissão especial aprovou o relatório do deputado Jovair Arantes, do PTB de Goiás, que recomenda o processo, o afastamento da presidente. Qual a avaliação que o senhor faz desse momento que está vivendo o parlamento? Olha, eu confesso que acompanhei ontem a votação do processo lá na comissão especial da Câmara e eu classificaria de triste espetáculo. A representação política, quando não consegue equacionar e conduzir um processo político com mais tranquilidade, termina promovendo esses espetáculos de confronto. Eu acho que o impeachment é constitucional, é previsto na Constituição, é uma regra que pode ser cumprida em momentos especiais, mas é também um instrumento traumático que divide a sociedade, que esgarça o tecido social, que aprofunda o cepticismo, o sectarismo político, Isso diante dos olhos de toda a sociedade não me parece algo salutar, mas é um processo que está aí. E os deputados ontem decidiram, por maioria na comissão, aceitar o processo. E é um processo que está apenas começando. E o que é mais grave é que nós estamos mergulhados numa crise violenta, uma crise econômica brutal, com milhões de desempregados, com milhares de empresas falindo. E em vez de se acelerar o processo numa negociação, num pacto para resolver a crise política, a crise econômica, não. Nós estamos enveredando pelo caminho do confronto, que eu estou convencido que não vai resolver a crise política. Portanto, nesse final de semana, quando saiu a pesquisa do Datafolha, que mostra que 61% dos brasileiros querem o impeachment da presidente Dilma e que 58% dos brasileiros e brasileiras querem o impeachment do vice-presidente Michel Temer, eu orei, eu rezei, pedindo a Deus que iluminassem tanto o presidente Michel Temer quanto o vice-presidente Michel Temer como a presidente Dilma, para que eles sentassem na mesa e acenassem com a condução da crise sem esse confronto. Então a minha expectativa ainda é de que haja, digamos, que o bom senso prevaleça e que as pessoas sentem para discutir, debater
e a presidente Dilma e o vice-presidente Michel Temer, que são pessoas de grande responsabilidade, eu tenho certeza que estão altamente preocupados com a nação, acendam a esperança de uma solução mais rápida, não apenas para a crise política, mas, sobretudo, para a crise econômica que está provocando muito sofrimento na sociedade brasileira. Olha, infelizmente, o caminho que nós enveredamos, a representação política enveredou, que é o caminho do impeachment, está muito próximo de uma decisão final. Então, ontem foi a decisão da comissão, no domingo será possivelmente a votação, que será outro grande triste espetáculo, né, promovido pelo presidente da Câmara, que não tem absolutamente nada a perder. Ele vai expor diante da sociedade brasileira, durante 3 dias, uma votação que poderia ser muito mais curta. Mas a necessidade do espetáculo faz com que ele seja promovido. Infelizmente, eu vejo isso com muita tristeza, com a falta de habilidade, a falta de compromisso da representação política em equacionar os problemas da sociedade brasileira de outra forma que não seja da forma espetaculosa dessa demonstração de falta de um mínimo de coesão política para alavancar o desenvolvimento do nosso país. Infelizmente, essa é a minha visão. É claro que todos nós vamos ter que nos posicionar, né, nós no Senado no momento, e se passar no plenário da Câmara, nós também teremos que se posicionar em relação ao impeachment da presidente Dilma. Agora, nem bem começa a tramitar o impeachment, o afastamento da presidente Dilma, já começa também o processo de afastamento do vice-presidente Temer. A minha pergunta é onde nós vamos chegar. Eu acho e insisto que a gente sente para conversar e que apresente uma saída negociada com a sociedade brasileira. Senador João Capiberibe, muito obrigado pela entrevista. Bom dia para o senhor. Obrigado, um abraço.